Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Gestão Inteligente com Kellen Rodrigues. E para iniciarmos aqui essa entrevista, a gente vai trazer sempre uma frase, sempre de personalidades. E a gente até trocou essa frase, eu vou rir com vocês, e não corta, tá? Porque trocamos a frase do cavalo de Henry Ford por uma outra frase de Henry Ford. Ele, que é precursor da linha automobilística, e ele falou assim para a gente: não encontrem um defeito, encontre uma solução. Fecha aspas. Eu vou repetir, porque acho que vai muito ao encontro da área de atuação daqui da nossa entrevistada, que eu vou apresentar. Abre aspas, não encontre um defeito, encontre uma solução, fecha aspas. O tempo inteiro alguém vai apontar um defeito, né, Samara? Mas é sempre foco na solução. Samara, você que vem de uma linha de atuação, de um nicho de atuação que está sempre em movimento. Vou deixar para você se apresentar, deixar para você falar com a empresa que você trabalha. Agora é com você. Bom, inicialmente, obrigada, Kellen, pelo convite. Meu nome é Samara Martins, eu sou contadora especialista na área condominial. Atuo há mais de 10 anos nessa área. Hoje eu sou empreendedora, sou responsável pela Paccioli Executiva, administradora condominial. E nós temos diversos clientes aqui em Brasília, tanto condomínios verticais e horizontais. Quando você fala administradora condominial, Samara, é uma área assim que muito me chama atenção pelo volume de trabalho, pelo número de pessoas atendidas, e vocês representam o todo, mas sempre tem uma pessoa que é responsável, que é o síndico, né? Então, se o síndico ele não conta com apoio de empresas especializadas, eu acho que ele passa por um sufoco, né? Isso, dificilmente ele vai ter uma gestão eficiente, né? Porque, na verdade, uma administradora condominial, como o nome já diz, ela vem para administrar, ou seja, para organizar essa manutenção do condomínio. Porque, assim, um condomínio, ele tem os prestadores de serviços, eles têm os próprios condôminos, eles têm os membros da administração. Então, são demandas que vão exigir que uma empresa técnica especializada possa vir para apoiá-los, né? Então, hoje, uma administradora ela vem com diversos serviços justamente para prestar essa assistência, prestar esse apoio, melhorar a organização do condomínio, melhorar a logística. Então, basicamente é isso, né? Para auxiliar essa manutenção, porque o condomínio ele demanda, né? Ele tem as manutenções para que ele possa existir. Eu fico pensando assim, se eu entrar hoje como síndica, tá? Eu já vou pedir dica. Porque se eu entrar hoje como síndica, Samara, eu não tenho competências técnicas o suficiente, porque eu tenho que entender um pouquinho de engenharia, um pouquinho de administração, direito, contabilidade, seguro, gestão de pessoas, psicologia. Tem até que ser exorcista, dependendo da pessoa. É sério. Psicólogo, tudo. Tudo. E você filmou isso? Filmou, né? Fala um pouquinho, então, se eu entrar hoje como síndica, quais são os serviços que uma administradora como a sua, ela pode me ajudar? Eu preciso entender disso, saber se eu contrato ou não a Paccioli. Sim. Assim, existem várias dicas. Eu, por exemplo, dou aulas, dou palestras para pessoas, tanto para síndicos já atuantes, como para pessoas que queiram ainda entrar nesse mundo condominial. Mas assim, Kellen, hoje se você fosse virar uma síndica, né, exercer essa função, a primeira dica que eu daria seria você conhecer um pouquinho do condomínio, sabe? Normalmente pode ser ou o prédio que você mora, ou pode ser síndica profissional, mas você tem que ter um conhecimento básico. A gente, assim, sabe que nem todos os síndicos, né, eles também não precisarão ter todo esse conhecimento, essa expertise 100%, porque, né, não é esse propósito, porque tem os prestadores, engenheiro, contador, jurídico, então são várias funções, teoricamente, né, mas pelo menos o básico ele precisa ter, ele tem que conhecer as normas do condomínio, que é a convenção, ele tem que conhecer o regimento interno. E, então, assim, estudar, assistir um programa que venha tratar sobre esse assunto, assistir palestras, cursos, participar.
E depois que virar síndico, você opta por ter uma administradora de condomínio que vai oferecer diversos serviços, né? Você até me perguntou quais são os serviços. Eu fiz 2 perguntas em uma e eu observei isso. Então, se eu tivesse que contratar a Pacioli, por exemplo, quais são os serviços que pode ser a Pacioli, ou então uma administradora como um todo oferece para um condomínio? Sim. Hoje a Pacioli Executiva, vou colocar nós como um exemplo, mas basicamente uma administradora de condomínios, ela vem com vários serviços, como por exemplo, os serviços de controle de recebimentos por parte dos condôminos, ou seja, o morador ou o condômino proprietário, ele precisa pagar e honrar com a sua cota condominial. Então a gente consegue gerar os boletos, encaminhar para o condômino, verificar se ele pagou ou se ele está inadimplente. Então, esse controle. A gente tem também os serviços de controle de pessoal. O condomínio ele pode ter contratação de porteiros, zeladores, por meio de contratação direta ou por meio de terceirização, que aí é uma outra empresa de terceirizada que faz esse controle, né, de serviços por parte desses prestadores. Nós temos também os serviços administrativos, que é quando a gente faz o assessoramento, o apoio em assembleias. Apoio em assembleias. O condomínio ele tem as suas exigências, como ele precisa fazer assembleias ordinárias, sempre uma vez no ano, e as assembleias extraordinárias. Então, a gente faz essa logística de elaborar edital de convocação, fazer ata do que foi discutido ali, o que foi aprovado, fazer registro cartorial. Então, tem essa parte administrativa e tem outros também, né? Por exemplo, campanhas educativas com avisos, folders, a gente também faz isso. Vocês podem contratar também um coach para dar uma palestra uma vez por mês, né? É interessante. Administradores. Com certeza. Eu só acho isso, hashtag eu acho. Aí, Kelly, só complementando, tem os serviços que a gente oferece também de site aplicativo, que vem para trazer uma comodidade maior para os condôminos, né? Como controle de correspondências, ocorrências online. Então, para deixar mais tecnológico, mais funcional. Então, a gente tem esse controle também de site aplicativo. Tem a parte de contabilização, né? Porque você sabe que todo condomínio ele tem que ter um representante, que é o síndico, então ele precisa prestar contas aos condôminos, então somos nós, como contabilidade, que fazemos essa contabilização mensal, nós atestamos, assinamos e disponibilizamos ao condomínio. Eu fico pensando assim, né, Samara, se cada ser humano já é um universo, imagina cada condomínio, né? Exato. Eu acho que cada um deles tem vida própria, cada condomínio tem um jeito de ser, alguns você percebe que são mais rigorosos, outros não. Eu só quero entender, por exemplo, assim, esses controles. Se eu sou síndico, vale aquele recibinho de papelaria, eu falo papelaria, que é o que eu tenho em casa. Esse tipo de recibo em condomínio? Não é válido. Assim, contabilmente falando, ele não é válido. Se o síndico utilizar o contador, ele pode não contabilizar, e se contabilizar estaria irregular, e ainda assim ele poderia ser questionado pelo Conselho Fiscal ou pelos próprios condôminos. Por quê? A gente até orienta para o síndico, né, que já está atuando, caso o síndico, assim, a gente orienta que ele opte por prestadores de serviços, ou até autônomos mesmos, que emitam nota fiscal. Se, porventura, o autônomo não emitir nota fiscal, nós orientamos que seja feito uma RPA, que esse sim é um recibo permitido, que se chama Recibo de Pagamento Autônomo. Esse é o válido. Você falou para mim que entre as dicas para síndicos são pessoas para participar de cursos e palestras, né? E eu te conheci num desses momentos, dando palestras e tirando muitas dúvidas. Não é a pergunta que está aqui, mas agora vai, tá? E sem direito à gravação, vai aqui. Nessas vezes que você deu essas palestras, Samara, quais são as perguntas, ou qual é a pergunta mais recorrente? Ou, de repente, aquela pergunta que você achou engraçada, que você fala assim, não é possível que fizeram... Você não fala, mas você só pensa. Não é possível que fizeram essa pergunta aqui. Partilha conosco uma pergunta assim, na verdade, sim. Essa primeira que você me perguntou sobre a permissão de ter recibo, sempre tem essas perguntas. Sempre tem essa, entendi. Teve uma outra pergunta que acho que foi um morador, que ele informou que no condomínio dele, o síndico ele não presta contas. Ou seja, o síndico ele nunca apresentou um balancete. Aí ele perguntou se era normal.
E eu informei para ele que não era normal. Até eu que sou bobinha, sei disso. Exatamente. Todo síndico ele precisa apresentar para os condôminos, né? O síndico ele tá ali para gerenciar, mas ele não é o dono sozinho do prédio, né? Do condomínio. Então ele precisa prestar contas. Ou seja, ele seria o próximo síndico e ali você já estava garantindo um cliente ali em potencial. E eu acho que é isso também que algumas empresas esquecem, que todo condômino é um cliente em potencial, porque o síndico, de novo, não está aqui, tá? Sim. Vamos ver. Qual o síndico de maior candidatura, não, como chama? Maior tempo de gestão que você já conheceu? 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Nós temos um cliente no Sudoeste, né? Não vou falar o nome Claro do condomínio, mas o síndico, ele está síndico há 17 anos. Qual o prolabore dele, gente? Não fala não, fala não, fala não. E assim, Kellen, uma coisa que é engraçada. Ele está síndico há 17 anos, mas todo dia é uma coisa diferente no condomínio. Olha que fantástico. Ser humano, gente. E ele também mudou morador, também muda tudo. Porque daí... todo dia muda, tanto se muda de lá, como vai morar lá, então... Altera os problemas. Exatamente. Então, todo dia é uma coisa nova. Todo dia ele não me liga todo dia, mas sempre quando ele me liga, ele fala assim, Mara, olha, aconteceu isso e aquilo. Então, assim, eu acho muito legal isso, porque a gente acha que é uma coisa só, mas não é. São variações, né? Porque, querendo ou não, condomínios são várias pessoas. Então, cada condomínio ele tem a sua personalidade, ele tem o seu perfil diferente. Então, nós da administradora, nós temos que ter essa visão, ou seja, nem todo condomínio é igual. Então, você tem a visão de que cada um tem o seu perfil, a sua demanda. Então, com essa visão, a gente consegue fazer um trabalho de excelência, né? Tendo em vista essa visão. Gente, então olha só, a gente vai ficando por aqui com ela, Samara Martins, especialista contábil da área condominial. Eu quero que você que está assistindo, gostou daqui do vídeo, do conteúdo, porque ela falou sobre a administradora condominial. Essa sua frase final foi fantástica. Há 17 anos ele está como síndico. Perfeito, muito lindo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, manda, porque alguém mora em condomínio e vai precisar dessas informações. Vamos para o outro bloco? Vamos para o outro bloco? Então a gente encerra por aqui com a frase de quem Henry Ford. Não vou falar a frase do cavalo, porque ele falou assim, Henry Ford. Quer achar um defeito? Ache, mas encontre também uma solução. Porque o defeito, eu vou arrumar aqui a frase dele, vou parafrasear, defeito vai aparecer. Agora, acha uma solução? Vamos embora? Gente, até a próxima. Grande beijo. Fui. Tchau, tchau.
Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Vamos de novo? Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui para a gente começar a nossa entrevista com uma frase icônica, mais uma vez de Henry Ford. Prometo que não vai ser o cavalo do Henry Ford, o cavalo vírgula, né, da frase de Henry Ford, gente, porque essa frase aqui, conversa de bastidor, deu o que falar, não foi? Então a gente trocou a frase e eu escolhi aqui, ó. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. Ou então a gente fala assim, sabe aquela história para acender a lâmpada também, de Thomas Edison? Ele não errou, não. Ele achou 1000 e poucas vezes chances de como não se faz luz. Mais ou menos por aí que o insucesso é uma oportunidade. E eu quero trazer novamente essa convidada do mundo que é muito... que está muito em movimento, que é a área condominial. Vou deixar novamente para você se apresentar, para a gente começar começando. Sim, meu nome é Samara Martins, eu sou contadora especialista na área condominial. Atualmente eu sou empreendedora, sou representante da empresa Pacioli Executiva, administradora condominial. Atuo há mais de 10 anos nessa área. Gente, essa área condominial, eu estou sorrindo porque é uma área que está sempre trazendo novos, aqui como ele colocou, sucessos, novas oportunidades de como se fazer algo dar certo. Isso. E eu quero, assim, algumas dicas. A gente vai conversar hoje um pouquinho mais solto. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Eu quero saber de você, hoje em dia, essa história, assim, Samara, de assembleias virtuais. Né? A gente está indo para um mundo muito virtual e incluiu isso aí, as assembleias virtuais. Você, como... CEO, vou colocar CEO, de uma administradora de condomínios. Fala pra gente, quais são algumas dicas sobre a assembleia virtual? Ótimo. Bom, na nossa administradora, né, vou colocar como exemplo, nós estamos fazendo muitas assembleias virtuais. Existem três tipos, na verdade, de assembleias, né? Tem as assembleias 100% presenciais, que era o que antes da pandemia nós estávamos habituados. Existe a assembleia agora virtual, que é permitido, e nós temos a assembleia híbrida, que é a junção das duas. Então, tanto a virtual quanto a híbrida, a gente tem feito muitas assembleias nesses moldes, né? Então, as dicas que a gente eu poderia dar seria, basicamente, primeiro, saber a opinião dos condôminos, que é o que importa, claro. Vão participar, pessoal, olha, faz uma enquete. Pessoal, o que vocês preferem? Uma assembleia híbrida, assembleia 100% virtual, qual o dia, sugestões de pautas. Então, começa por aí, ou seja, a participação... Envolvendo já os condôminos até na escolha da assembleia. Dia, exatamente. Perfeito. Isso se chama transparência e comunicação. Isso são pontos importantes para um síndico fazer uma gestão de excelência, né? O segundo ponto, hoje existem vários sistemas e softwares que facilitam a realização de assembleias virtuais. Hoje a gente tem uma empresa, a gente tem uma parceria com a empresa que também é especialista nessa área de assembleias, que eles desenvolveram durante a pandemia, e tem super dado certo. Por quê? Porque facilita a questão do controle de votos, facilita a questão da transmissão. Existe, de fato, os sistemas como o Meet, o Zoom, mas existe também essa plataforma, que é o que eu estou te falando, que facilita o controle de voto. Porque, assim, pelo Meet, pelo Zoom, há a possibilidade do condômino votar, mas acaba que um fica vendo o voto do outro, então, às vezes, não é tão bom. Né? Então, vai depender do perfil de cada condomínio. Então, com o sistema que é de site e aplicativo, na assembleia virtual, o condômino, ele faz na hora que está sendo transmitida a assembleia, ele consegue, pelo celular dele, fazer a votação. Então, pessoal, a gente aprova taxa extra, aí o morador vem aqui, aprova taxa extra, sim ou não. E aí nessa parte do resultado, aí a gente divulga qual o resultado final. Se foi tantos % ou qual quantitativo aprovou ou não aprovou. Então, assim, é o uso da tecnologia em favor da coletividade. Exatamente. Você começou a observar se com a Assembleia Virtual houve um acréscimo de
condôminos presentes, porque a gente sempre sabe que a Assembleia girava em torno de 15%. Se alguém em um condomínio tivesse 30% de participação, podia soltar foguete, porque, de fato, esse não era um número que acontecia. Como é que está nas assembleias virtuais? A gente percebeu um crescente, assim, um elevado aumento de... Perdão. Entendi. Né, um elevado aumentou, número pronto. de participação de moradores, de condôminos que aderiram a essas assembleias, né? Porque às vezes fica mais cômodo para ele participar, fica, né, cada um na sua própria casa ou no trabalho. Então a gente percebeu que realmente muitos condôminos aderiram mais do que a assembleia de antes, que era totalmente presencial. Então, a Assembleia Virtual então veio realmente para trazer mais transparência, Isso. maior participação, que quando um condômino ele participa, ele deixa de ser tão... quando delarga, assim, tão deixando, deixa eu achar a palavra, arbitrariedades para o síndico. E quando o condômino se envolve, é um facilitador também para o síndico, e sabe, né? Kelly, uma coisa assim que a gente observou, a questão da organização. A gente sim. percebeu, assim, né, na minha opinião, que as assembleias, tanto híbrida quanto virtual, eu percebi uma maior organização. E tempo também, né? Não ficou naquela encheção isso. de linguiça? Exatamente. Entendi. Ficou mais objetivo também, né? Então, isso também facilita, porque o que é presencial para durar 2 horas, já teve quantas? Qual é o horário mais tarde que você já saiu de uma assembleia? Conta. Eu acho que, assim, 23 horas. Mas era para começou às 19. Mas você sabe que eu tenho colegas, assim, que já atuaram nessa área de condomínios, que ficaram até tarde, madrugada, em assembleia. Eu já tive uma que encerrou 1 hora. Não eu, né? Mas eu quero saber outra coisa. Se eu escolher hoje entrar como síndica no meu condomínio, eu queria saber de vocês, vou pegar você de surpresa. Eu preciso contratar profissionais, fornecedores também de qualidade para assessorar também no bom andamento aqui. Sim. Como é que você pode dar dica para que eu, na posição de síndica, possa escolher melhor esses fornecedores, na visão de contabilidade ou na visão de administrador? Bom, o primeiro ponto é você buscar referências, fazer uma pesquisa de mercado, se aquela determinada empresa realmente ela vai executar um bom serviço, se ela não vai dar dor de cabeça. Hoje os síndicos, eles costumam ter sempre um grupo de WhatsApp, eles participam muito desses grupos de WhatsApp, porque... São tudo fofoqueiros um pro outro. Empresa boa, todo mundo fica sabendo, viu, gente? É sério, é verdade. É verdade, porque aí você, assim, né, o síndico fala assim, olha, eu estou precisando de um prestador de serviço de, sei lá, manutenção elétrica. Aí lá o outro síndico, né, ele pode sugerir uma empresa que ele teve uma experiência boa, como pode informar que não foi uma experiência agradável. Então, a questão das referências é importante, né? A pesquisa de mercado para ver se aquela empresa, se for, por exemplo, uma terceirizada é um tipo de segmento que requer muita atenção por parte do condomínio. Por quê? Porque você está com prestadores de serviços, ou seja, porteiro, zelador, trabalhando dentro do seu condomínio. Então, exige uma responsabilidade do condomínio de fiscalizar essa empresa. Sim. Então, o grande detalhe assim, que acontece muito é que o síndico pensa assim, olha, eu tenho uma empresa prestadora de serviço de terceirizada no meu condomínio, não vou deixar. E você não se preocupa com o recolhimento FGTS, tem né? FGTS, INSS, tem as certidões, o salário, se está pagando em dias, como é que está, alimentação, transporte. Aí a gente entra na área de direito, que não é a minha seara, mas a gente sabe, né, pelos cursos que nós já fazemos, que o condomínio responde solidariamente, né, com uma empresa terceirizada, no qual ela não paga o salário dos seus colaboradores. Isso. Você falou de uma coisa assim, interessante, Samara, como grupos de WhatsApp, eles têm realmente esse poder de auxiliar, né? Eu vou falar fortalecer e indicar empresas, né? Precisei lá no meu condomínio. O meu síndico veio direto em mim. Kellen, você é da área. Preciso de uma empresa da área de tecnologia, de biometria e tal, né? Eu falei, olha que responsabilidade. Joguei em 2 grupos que eu sabia que são grupos mais focados.
E eu escolhi a indicação de alguém que eu sei que é competente. Olha só como eu tomo por referência até quem me indicou. Sim. Né? Que eu sei que aquela pessoa é competente. Falei, entre a indicação do Joãozinho e do Manuelzinho, o Joãozinho é mais competente. Olha só, eu fui naquela pessoa que eu sei que é mais competente, assim indicou, não deu outro. No dia seguinte, estava já lá com a demanda resolvida. Aí veio meu síndico me agradecer. Aí, por efeito dominó, eu fui lá e agradeci a pessoa que indicou também, e assim vai a corrente do bem. Então, sim, a sua dica de responsabilidade até indicar, né? Da indicação, né? Eu quero saber, sim, eu já perguntei sobre a participação das assembleias. Quando a gente está falando de uma administradora, não tem como eu não entrar no assunto de inadimplência. Eu quero que você traga, assim, algum case sobre inadimplência. O que a gente pode falar sobre inadimplência? Deixei, assim, palavra aberta. Inadimplência, o que a gente pode falar? Bem, hoje, assim, dentro da inadimplência existem as cobranças extrajudiciais e as cobranças judiciais. Hoje, legalmente, essas ações, né, tanto a parte de extrajudicial quanto judicial, elas devem ser feitas por escritórios advocatícios. Então, hoje, uma administradora condominial, ela não pode mais fazer isso. A contabilidade, ela não pode. Antes, ela poderia. O antes é o quê? Tem pouco tempo, né? Não sei se foi ano passado, mas agora... Agora, já estamos falando novembro de 2021. Isso, somente advogado pode exercer essas cobranças extrajudicial e judicial pela OAB, né? Então, mas assim, como é que funciona um pouco da cobrança extrajudicial? Extrajudicial é uma coisa assim mais administrativa. Então, por exemplo, o morador está inadimplente. A cobrança extrajudicial é o quê? Você entrar em contato com aquele morador que está inadimplente, aquele condômino. Então, você pode fazer ligações, você pode mandar um e-mail de cobrança, você pode mandar uma mensagem ali para ele, mandar uma carta, a fim de recuperar aquela inadimplência. Então, essa é a cobrança extrajudicial, ainda resolvida de uma forma bem mais pacífica, mais tranquila. E nós temos também a parte de cobrança judicial, ou seja, dependendo da convenção, porque é a convenção que vai trazer qual o período, a periodicidade. Se é a partir do terceiro mês, sexto mês, segundo, 60 dias, 60, 90 dias, que o condomínio pode acionar judicialmente. Então, o primeiro ponto é olhar a convenção, mas aí, por exemplo, 90 dias, aí entra com a ação judicial, onde pode haver bloqueios de contas bancárias daquele condômino inadimplente, pode haver oficial de justiça, pode haver penhora até do próprio imóvel. Então, é a fase de cobrança judicial. Que acho que é por isso que saiu, né, Samara, da área contábil, porque tudo isso acaba caindo no judiciário. Né? Então, em algum momento, realmente foi aí para a área jurídica, tirou-se isso das administradoras. Mas aí eu quero saber o seguinte também, sobre inadimplência. Como é que foi a inadimplência, no caso de vocês, a gente está falando de um universo ainda muito pequeno dentro da área condominial, durante a pandemia? Essa inadimplência aumentou, manteve? Como é que ficou isso aí, inadimplência dos condomínios? Bom, durante a pandemia, a inadimplência ela se elevou. Porém, alguns condomínios foram sensíveis às situações. Então, por exemplo, nós tivemos casos em que os condomínios mudaram o vencimento, reduziram o valor da cota condominial, reduziram alguns contratos, deram um desconto maior, uma forma de negociação melhor. Então, de fato, a inadimplência aumentou, mas também, em contrapartida, os condomínios conseguiram recuperar essa inadimplência tentando ajudar aquele condômino. E aquela famosa história assim, ligar para o meu síndico. Tu já vai rir porque você já sabe, ela já sabe qual é a pergunta. Porque eu acho que você deve ouvir direto isso em palestra. Sempre. Eu não vou perguntar, não. Qual é a minha pergunta? Se síndico pode tirar juros e multa de boleto condominial? Não pode. Pelo Código Civil, o síndico e a administradora não têm essa autonomia. Porque assim, querendo ou não, nós temos os moradores adimplentes. Então, eles também fazem parte do condomínio. Então, assim, pela convenção, o Código Civil não pode, mas é até a questão mesmo de senso de justiça, porque tem os moradores que honram com seus compromissos em dias, então, esses mesmos moradores podem requerer,
né, até, por exemplo, se o síndico conceder, eles podem requerer do síndico esse ressarcimento por ter feito sem permissão. Agora, se tiver uma assembleia aprovando, aí já é outra coisa. Aí entendi. Tem que ter uma aprovação em assembleia. Entendi. O que assim, dentro... Meu condomínio é pequeno, né? Mas eu observei exatamente uma das dicas que você deu. Né? Uma das dicas que você deu. O que eles fizeram? Colocaram a taxa do desconto com uma data um pouquinho mais alongada, para muita gente poder honrar, no caso, receber o desconto, né? Sim. Então, eles prorrogaram, alongaram, assim, do tipo, o mês não tem mais 30, não. O mês agora voou quase 40 dias. Isso. Para poder não perder a taxa. Isso foi uma das formas, né? para não perder o valor do condomínio, mas está recebendo. Eu queria trazer, assim, dentro dessa tua dinâmica, para que as pessoas conheçam a administração de condomínio, você participa de palestras. Traz para a gente algum caso engraçado, porque quando eu abri a boca para falar, você já sabia qual era a pergunta que eu ia te fazer. Traz algo para a gente, Samara, algum case assim engraçado, uma coisa bacana dessas palestras que você acaba dando, porque nessas palestras você não fala somente, você tira muitas dúvidas. Traz aí algumas coisas recorrentes, traz aí para a gente. Nas palestras que eu dou, tem um tipo de exemplo e caso que eu gosto de falar para as pessoas, né, para os alunos, enfim, para que eles reflitam sobre a importância, né, e aí eu estou falando mais precisamente de um síndico e conselheiros fiscais, da importância deles mesmos, olharem o próprio livro de prestação de contas. Porque, assim, o que acontece em vários condomínios? O síndico recebe o livro, né, estamos falando do livro contábil. Você já viu como é que é um livro contábil? Se tu deixar cair no seu pé, cai a tua unha. É porque é uma arma branca. Dependendo do condomínio. É ou não é? Tem condomínio, é daquele capa dura. Que eu não sei como é que é da Pacioli. Nós temos os dois modelos. Os dois modelos. Espiral e capa de... Capa dura mesmo. Capa dura mesmo, tipo... como é que chama? Tipo responsório de faculdade, assim. Capa é dura. Se você cair, dependendo... Tô mentindo? Qual o maior tamanho que você já mandou lá na Pacioli? A gente administra um dos maiores condomínios do Guará, então o balancete é muito grande. Tipo, qual tamanho? Às vezes a gente tem que dividir. Colocar em dois balancetes, porque realmente a própria encadernadora, ela não permite o quantitativo. Que então, muito recibo, muito pagamento, muito recebimento. Pagamento engraçado, gente. Aqui está fora do script. Pagamento engraçado. Você fala assim, juro que o conselho deixou passar isso, está valendo, sei lá, pantufa de coelhinho. Alguém já comprou? Passa. Na verdade, o que aconteceu uma vez, que eu me lembro bem, que uma síndica, né, mandou por engano um cupom fiscal. E ela vai rir. E nesse cupom fiscal era tipo assim, calcinha, sutiã. E aí eu falei pra essa síndica, olha, a senhora mandou errado e tal. Nossa, ela ficou morrendo de vergonha, mas já aconteceu. Não, que bom que ela está renovando o estoque. Isso é importante. Só que ela mandou sem querer, né? Não foi proposital. Não foi na compra, né? Vamos lá. Agora eu vou para um assunto que a gente não conversou. Mas você acabou de falar, eu acabei lembrando aqui de algo que eu vi, que eu presenciei na minha mão. Eu recebi um recibo, é redundante, mas é isso, tá? Recebi um recibo, na verdade, você é meu síndico e você me mostrou esse recibo. O recibo era R$5, à época, tá, gente? O número é esse mesmo, era R$5 de um chaveiro para consertar qualquer coisa e tinha um 0 a mais. E virou 50 para que ele receber. Quais são? Ele foi rasurado, de certa forma. Foi rasurado para receber a mais. Entendi. Eu não sei onde estaria aí, se era o chaveiro ou se era, né? Como é que é a forma de burlar dos síndicos? Vocês pegam, não pegam, tem como pegar? Agora me enfia a faca na caveira agora. Assim, a questão, logo no início eu falei muito sobre a questão de ter emissões de notas fiscais, Sim. né? A nota fiscal, ela é uma forma de você também garantir que realmente aquele serviço ou a compra foi efetivamente feita.
Por quê? Porque é muito difícil uma empresa vai emitir uma nota fiscal, tendo em vista que a própria empresa paga nota imposto. Nota fiscal paga imposto, é a forma de burlar, né? Mas assim, existem várias formas, né? A gente orienta muito para que o síndico não utilize conta caixa, ou seja, não saque dinheiro da conta do condomínio, tudo que ele for pagar, prestador de serviço, pagamento de material, sempre utilize da própria conta do condomínio. Então, estamos falando aí de várias formas. Por exemplo, o condomínio tem como pagar por boleto, ele tem como pagar por transferência por Pix, mas que justifique que apareça o nome do prestador realmente da nota fiscal. Existe até assim a possibilidade, mas quase hoje em dia não está usando, mas é o cheque. E ainda assim a gente orienta que o síndico mande para a contabilidade a microfilmagem ou foto do cheque de forma nominal, para a gente comprovar que realmente foi pago para aquele prestador, né? Existe essa possibilidade também do cartão de débito. A gente não orienta que seja crédito, mas sim débito. E aí apresente para a contabilidade o canhoto, aquele que é normalmente azul, amarelo, e descarte a questão de se utilizar conta caixa. Por quê? Porque a conta caixa por si só, ela já dá margem para morador questionar, para conselheiro questionar. Então, se você já tem cartão, tem boleto, tem hoje a facilidade do Pix, transferências, eu não vejo necessidade de se utilizar saque para pagar, né, sacar e utilizar por conta caixa, porque se chama ou conta caixa, uns falam caixinha, outros tesouraria, mas tudo aquilo que sai da conta corrente do condomínio, a gente não orienta. Sempre fique a movimentação pela própria conta do condomínio, conta corrente. Quer dar uma dica para síndico? Porque eu vou falar para o síndico a última frase aqui do Henry Ford, que o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Uma última dica para os nossos síndicos que estão aqui assistindo. Uma dica para... Bom, hoje qualquer pessoa ela tem capacidade de ser representante do condomínio por síndico. Basta ela querer melhorar o lar, né, ali o condomínio. Ela tem que ter essa iniciativa, querer melhorar, porque não adianta entrar só pelo Prolabore. Ela tem que ter esse interesse de melhorar ali aquela comunidade. As dicas, são várias dicas, mas, por exemplo, ser uma pessoa organizada, ter um bom relacionamento com os condôminos, com prestadores de serviços, porque uma das funções do síndico é intermediar conflitos. Então, ele realmente vai exigir dele que ele tenha uma boa comunicação, que tenha uma atenção ali especial para os seus condôminos, escolher prestadores de serviços que estejam dispostos a auxiliá-lo nessa gestão, né? Até assim, tem os conselheiros fiscais que também fazem parte da administração, eles também são importantes. O síndico ele pode solicitar auxílio para eles, porque além deles serem fiscais, eles podem também aconselhar, né? Então, eles estão ali para também auxiliar o síndico. Então, assim, o síndico hoje ele tem várias oportunidades, várias formas de fazer uma gestão de excelência. Basta ele querer esse auxílio. Gente, hoje eu estive aqui com a Samara Martins, ela que é especialista contábil na área condominial. E esse papo não foi apenas para síndicos. Para você que mora em condomínio, pode ter certeza que esse assunto é para você. Porque não é porque você é um potencial cliente da área condominial, mas você ajuda a cuidar do seu bem, deixando com que aquele síndico não tenha apenas escolhas arbitrárias, né? Delegando apenas para o síndico as escolhas. Não, você mora ali, então você tem que coparticipar. Exatamente. Não é? Tá aí. Gente, gostou do vídeo? Curta, compartilha, manda lá para o seu síndico, manda lá para quem está precisando ouvir sobre administradores de condomínios, conflitos. Gente, eu vou indo. Samara, obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.